analisar hoje a pintura de Leonardo da Vinci, São João Batista. Vamos saber qual é a verdadeira mensagem que se encontra nesta pintura. Vamos, em primeiro lugar, analisar vários aspectos que conduzem depois à interpretação desta mensagem. Na pintura renascentista de Rafael, que se chama A Escola de Atenas, Leonardo da Vinci é representado como o filósofo Platão. Esta representação define Leonardo da Vinci como um grande filósofo platónico, cujas teorias irão ter impacto na forma de construção dos vários quadros seus. Existe, na construção de todos os quadros de Leonardo da Vinci, uma filosofia do idealismo platónico da teoria das ideias. Ou seja, existe uma mensagem baseada no conhecimento sem sentido, adquirido pelos sentidos, que é inferior e enganoso. E existe outra mensagem, baseada no conhecimento inteligível, adquirida através do estudo científico, racional e lógico, que é superior e que permite o nosso acesso ao ser e à essência de algo, ao contrário da aparência, que pode enganar-nos. Ora bem, o Leonardo da Vinci tem duas mensagens, uma para as sensações e emoções e outra só inteligível através do raciocínio, da lógica, da observação e da inteligência. Essa é que sim é a verdadeira mensagem que ele nos quer dar. Antes de mais, não podemos esquecer que uma obra de arte é um objeto de fruição estética que transmite sensações e emoções, especialmente a pintura. No entanto, no século XX, Heidegger, que é um filósofo alemão, diz-nos que é necessário, ao interpretar as obras de arte, desdobrar o pensamento do artista no momento da criação da sua obra. Assim, devemos buscar a verdadeira essência, analisando cuidadosamente cada detalhe da produção e perguntando à obra o que ela é e como ela é. Mas será que é possível uma mesma obra transmitir fortes sensações e emoções e, ao mesmo tempo, conter um forte pensamento filosófico, humanista, crítico ou histórico sobre a sociedade em que vivemos? Pois esse é o mistério das pinturas de Leonardo da Vinci. Frases de Leonardo da Vinci. A pintura é uma coisa mental. Quando chegar ao fim desta apresentação, vocês vão entender melhor esta frase. Há os que veem, há os que não veem, há os que veem quando lhes é explicado. A pintura é feita de muitos e pequenos pormenores, mas ela em si não é nenhum pormenor. Pintura de São João Batista. O que é dito atualmente sobre esta pintura? São João Batista desempenha um papel crucial como profeta que anuncia a vinda de Cristo. O gesto de apontar para o céu é um símbolo claro da sua missão. Dirige a atenção para o divino, preparando o caminho da salvação. A obra capta esta essência espiritual, sugerindo que o caminho para a redenção passa pelo reconhecimento de algo superior e transcendente. Para além disso, a escolha de São João como tempo tem conotações profundas. Ele representa o ideal do sacrifício e da purificação, características que no Renascimento estavam associadas aos ideais da moralidade e vida espiritual. O olhar introspectivo e quase sedutor do santo é ambíguo, um traço que provoca no observador uma busca interior de respostas. Esta ambiguidade tem sido interpretada por alguns estudiosos como uma reflexão sobre a dupla natureza do ser humano, capaz tanto do bem como do mal. Ora bem, temos aceito esta visão sem nenhuma análise nem crítica. Analisemos de seguida o quadro e vamos ver como Leonardo aproveita todos estes símbolos espirituais para levar o espectador às sensações e emoções, enquanto no inteligível subverte todos estes valores para expor a razão do seu pensamento filosófico, humano e histórico.
arte é especialmente perigosa aí onde o pensamento é menos poderoso, ao nível da sensibilidade e das paixões. Segundo Platão, sobre o seu encanto, somos incapazes de discernir ciência e ignorância, realidade e ficção, verdade e aparência. Na medida em que somos demasiado sensíveis às formas e às cores, às fábulas e às modulações da luz, as imagens têm o poder de reduzir-nos a uma posição de total passividade. Ora, sabemos que é na passividade do espectador que reside o perigo do jogo da arte enquanto ilusão, engano, encantamento e alienação. Irrealidade, irracionalidade e passividade conjugam-se assim na produção e na contemplação das imagens da pintura, fazendo do olhar o oposto de conhecer e o oposto de agir, uma aceitação acrítica das aparências. É São João Batista, que representa um andrógeno, pode ser homem ou mulher, a ser queimado na fogueira, que lança faíscas e cinzas brancas a voar, e pedaços de madeira a arder no ar, com fumo cinzento e preto, e com a cruz a arder. Os dedos da mão esquerda sobre o peito só existem na igreja, na altura do meia-culpa, e atrevo-me a dizer que devem estar a pedir perdão à humanidade em nome da igreja, pelas vidas das pessoas mortas na Inquisição, e a dizer por minha culpa, minha grande culpa. O dedo para cima, filosoficamente, afirma que é lá em cima que estão os valores que retiram toda a animalidade do homem, tornando um ser humano. Onde está o bom, o belo, o justo, a ética e a estética? Vou explicar de seguida. No entanto, vou dar um conselho que parece tolo, mas que é verdadeiro. Vão ver apenas com o olho esquerdo, porque dá mais profundidade e realismo, e talvez vejam as diferentes camadas. A imagem que aqui vos apresento foi a imagem mais próxima que eu consegui criar sobre o que eu julgo que Leonardo da Vinci pintou. As chamas não sobem tanto, nem são tão vivas, é tudo muito mais subtil. Não sou design gráfico, tenho pena, se não fazíamos mesmo uma coisa em condições. Faltei a cruz também, que está a arder, mas não é só com chispas, não é com chamas. Mas enfim, é para vocês terem uma ideia que vamos já estudar de seguida a pintura. Ver só com um olho? Perguntou você. Ora bem, durante o meu percurso de análise aos principais quadros de Leonardo da Vinci, descobri que vendo só com o olho esquerdo, as pinturas assumiam outra perspectiva, dando uma profundidade maior à pintura e que não se consegue olhando com os dois olhos. Eu descobri isto sozinho, mas depois fui pesquisar a ver se tinha alguma qualidade científica e descobri 2 vídeos que vou mostrar de seguida que comprovam esta minha teoría. Y ahí está el problema de la perspectiva, para poder ver una imagen, una pintura en relieve. ¿Por qué? Porque el que vean los dos ojos nos está informando de la profundidad real. Es decir, si es un cuadro, es una pared, sí, da sensación de profundidad, pero yo sé que eso es plano. Y eso es lo que él quiere llegar a trascender. ¿Qué es la conclusión que llega? Pues la conclusión que llega se lo voy a leer a ustedes. Él llega a esta conclusión. Es imposible que una cosa pintada parezca a la vista con tanto bulto y relieve que sea lo mismo que si se mirara por un espejo, a no ser que ésta se mire con un solo ojo. Es decir, llega a la conclusión de que mientras utilicemos los dos ojos, la vista binocular, no vamos a poder ver una imagen en relieve. Sin embargo, una imagen preparada y vista con un solo ojo, sí. Entonces, él da también instrucciones a los pintores de cómo se tiene que pintar un retrato, una imagen en relieve,
para ese efecto. Les leo nada más que esto. Dice, el pintor hará una pintura igual a la que representa el espejo mirando por un solo ojo. Ahí nos está dejando instrucciones tanto para los que tenemos que verlo como para los que tienen que pintarlo. Mi teoría es que realmente si le preguntáramos a Leonardo, maestro, ¿cómo tengo que mirar el cuadro para verlo en relieve? Posiblemente él nos diría dos palabras. Lascia, sinistro. Deja el izquierdo. Y también tiene un sentido en el italiano muy curioso. El lascia tiene sentido de dejar y de abandonarse. Y realmente es así. Si nos tapamos el ojo derecho y nos abandonamos al ojo izquierdo, lo dejamos actuar un ratito, cuando pasa un rato empiezan a verse los efectos. El primer efecto que vamos a ver es que los contornos de la modelo se oscurecen, empiezan a hacerse mucho más intensos. Luego, a continuación, vamos a ver una sensación muy suave, porque el efecto es muy suave, muy sutil. La sensación de que la imagen de ella se separa levemente del fondo, casi como que pudiéramos pasar la mano por detrás de ella. Es muy suave, muy delicado. Casi se nota más cuando volvemos a destaparnos el ojo, que entonces volvemos a ver la imagen plana, que si vemos la diferencia. Y también ocurre una cosa, ese paisaje que parece descuadrado, si lo vemos con los dos ojos, cuando el ojo izquierdo se acostumbra, el paisaje ya tiene sentido, porque lo vemos desde otra perspectiva. Y si tenemos paciencia, porque hay que tener paciencia, esto no es taparse el ojo y verlo, sino que hay que dejarle un ratito actuar. Si tenemos paciencia, al final tendremos premio, porque la modelo dará la sensación de que nos sonríe suavemente, de que nos dedica una sonrisa. Vamos então, de seguida, analisar a pintura São João Batista e os pormenores que estão pintados e que me levam à conclusão de que existe aqui uma fogueira. Estes pormenores requerem o enquadramento geral de sabermos o que são e por que razão estão aqui. Portanto, vamos ver só com o olho esquerdo, demoradamente, porque ao fazer uma observação demorada, a pintura realça, portanto, sobressai, começa a ganhar mais brilho, e portanto vamos ver que está cheio de pintinhas cinzas que andam no ar. Essas pintinhas pequeninas são cinzas. Temos aí uns risquinhos brancos, que são flocos de cinza, que também estão a voar. Temos umas coisas mais pronunciadas, mais grossas, que é a madeira ardida, que também está a voar. E, portanto, nós, ao analisar a pintura, vimos que está cheia dessas cinzas, destes flocos, desses bocados de madeira, e juntamente com fumo, e, portanto, tudo isto leva a pensar que existe realmente aí uma fogueira que traz todas estas cinzas, estas madeiras, estes flocos, tudo a voar. Vejam só com a esquerda, demoradamente. Não tenham pressa, tá bom? Vamos já ver mais coisas a seguir. Ora bem, temos aqui outra área da pintura em que está cheia destes pormenores, destas manchas brancas e cinzentas. São aos milhares. Do meio da pintura para cima. Aparece todos estes pontinhos, portanto, esta madeira ardida a voar, estes flocos cinza a voar, isto está tudo em 3 dimensões, portanto, vocês não devem pôr o primeiro plano contra um fundo, porque não existem. Isto tudo é aéreo, está tudo no ar, portanto, isto é uma tridimensionalidade de uma fogueira que as cinzas estão a ocupar um espaço tridimensional aí, os flocos, e esta parte do lado esquerdo, estes riscos estão para cima. Isso é fumo. Se vocês olharem para cima, pois só veem riscos. Mas se olharem na diagonal, vocês vão ver que esses risquinhos ganham um certo movimento de fumo para o lado esquerdo, para cima. Portanto, vocês se olharem isto tudo também no espaço e na diagonal, vão ver que isto tudo só para o lado esquerdo e para cima. Portanto, é uma fogueira que está aí embaixo. Demorem tempo, não me parem o vídeo se quiserem,
porque isto é realmente uma fogueira. Portanto, isto é outra área da pintura em que existe a mesma coisa. É até estes pontinhos brancos são cinzas. Portanto, esta cena do lado direito é fumo a subir. E se olharem da esquerda da direita para a esquerda, vão ver que isto sobe. Portanto, isto é fumo do lado direito, esta parte é fumo que sobe. Fumo, tem aí fogo também, que sobe tudo. E aqui do lado esquerdo também tem esses riscos para o alto. Se virem na diagonal, vão ver que isto tem um certo movimento de fumo para o lado esquerdo. E todas estas cinzas, se olharem conforme estão as setas aí, vão ver que tudo isto ganha um certo movimento para cima, fumo e cinzas e um certo fogo aqui do lado direito, que sobe tudo para o lado esquerdo. Mas isto demora tempo, tem que estar a ver só com o olho esquerdo, demoradamente, com tempo, e vão ver que isto são cinzas e flocos de cinzas e fumo e com um bocado de fogo que vai tudo para o lado esquerdo. Temos aqui outra área da pintura em que acontece o mesmo. Portanto, temos aqui do lado direito essas manchas, que é fumo e um certo fogo também que vai aí. Cheio dessas pintinhas, pá. São milhares de pintinhas. Essas manchas brancas são cinzas que vão para o ar. Os risquinhos são os flocos. Tudo acompanhado com fumo e um certo fogo. Tudo da direita para a esquerda e a subir. Portanto, tudo isto tem um certo movimento também. Isto é um espaço tridimensional. Vocês não devem pôr o primeiro plano contra o fundo. Vocês devem olhar na profundidade e procurar as diferentes camadas que isto tem. Porque isto está tudo no ar. Isto está tudo no ar. Vocês têm que ter a noção que isto é uma tridimensionalidade. Isto vai ser real. Isto é a realidade de uma fogueira. Portanto, nós olhamos o primeiro plano, depois o outro, depois o outro, depois o outro, até ao fim. Portanto, isto está tudo no ar. Existe um espaço. Existe um espaço entre as diversas cinzas, entre os diversos fumos. Isto acaba por ter uma realidade viva, quase. Isto, e tem movimento. E já vamos falar depois a seguir. Mas demorem com tempo e vocês vão ver que no fim vocês vão agradecer. Esta cena está na parte de baixo da pintura. Portanto, o que nós temos aqui é a fogueira. É a fogueira que vai de baixo para cima e também aqui é a força máxima da fogueira. Portanto, temos aí as labaredas, temos uma coisa mais forte, portanto, isto é uma tridimensionalidade, ocupa um espaço, vai de baixo para cima, tem essas labaredas aqui do lado esquerdo superior que saltam da fogueira, portanto, e aqui ao meio também. Portanto, são labaredas que saltam da fogueira portanto, isto é tudo uma fogueira que existe aqui embaixo. Há na mesma tridimensionalidade, portanto, vocês devem procurar as de várias camadas, na profundidade, e vão ver que tudo isto, com o tempo de vocês olhem só com o olho esquerdo, com o tempo de vocês estarem a olhar, a pintura aviva-se, torna-se mais brilhante e isto torna-se mesmo a parte de baixo da fogueira com as cinzas a saltar, com as labaredas a subir e ir para o lado esquerdo e tudo em fogo. Mas é com o tempo, demora em tempo, está bem? E prolongadamente. Ora, temos aqui outra cena, também de fogo, e portanto olhem só com o olho esquerdo, prolongadamente, para que a pintura se viva. Esses laranjas ficam vivos, cor de fogo mesmo. Temos aí as cinzas, temos aí o fogo todo, portanto tudo a arder, e as cinzas, portanto, é aquilo que eu já vos expliquei. Dá uma tridimensionalidade,
tem que olhar com o tempo e persistentemente e procurar a tridimensionalidade que aí existe e ver que isso é realmente uma realidade. Portanto, isso é uma fogueira, é fogo que está no ar e com cinzas e com flocos de cinzas e tudo a arder, tá bom? Esta parte é a parte do pulso esquerdo que está na mão esquerda. É o pulso esquerdo que está pintado no São João Batista. E o que me levou a toda esta reflexão foi esse desenho que está aqui, que nunca ninguém referiu nada disto e que a mim me intrigou. O que é isto que está aqui na mão esquerda? Porque o Leonardo da Vinci não pintava à toa, não pintava coisas abstratas, ele pintava a realidade das coisas. E, portanto, na mão esquerda da pintura de São João Batista está este desenho. E eu pensei, mas caramba, o que é que será isto? O que é que será isto? E, portanto, essa reflexão já vamos ver a seguir onde é que me levou. É que nunca ninguém referiu esta situação, este desenho. Não referiram porque ninguém estudou a fundo esta pintura, só por causa disso. Se não tinham visto realmente e questionado a razão de ele ter pintado isto. Já vamos ver de seguida. Ora, temos aqui a ampliação da área do desenho que Leonardo da Vinci pintou na mão esquerda da pintura São João Batista. E, portanto, se está lá pintado na mão esquerda, se eu tenho a noção de que existe uma fogueira, isto só me pode levar à conclusão de que é carne queimada. O pulso esquerdo de São João Batista está queimado. E ainda lá tem uma brasinha, que é aquela parte onde eu pus ali fogo. Ainda lá tem uma brasinha a queimar. E o resto são cinzas que vão por aí acima. Já vamos analisar melhor esta situação. Ora, para fazer uma comparação, eu fui à net buscar uma imagem de uma madeira queimada. E, portanto, comparei com a área que o Leonardo da Vinci pintou com esse desenho. E, portanto, o que eu consigo observar não é muito difícil verificar que a ideia está lá. Portanto, na madeira queimada existe todos esses polígonos. E na carne queimada de São João Batista, posso dizer que não me choca nada dizer que é idêntica à madeira queimada. Portanto, eu tenho quase a certeza absoluta que o desenho que ele lá pôs é a carne queimada de São João Batista. Ora, esta é a área da pintura onde se encontra o tronco do São João Batista. Portanto, logo a seguir à fogueira, começa a aparecer o tronco da figura do São João Batista. E, portanto, vendo só com o olho esquerdo, vocês conseguem analisar, e demoradamente, que é para estes laranjas ficarem todos vivos, porque só com o tempo e só com o olho esquerdo é que vocês conseguem ver isso. Portanto, todos estes laranjas se tornam vivos só com o olho e conseguem ver a tridimensionalidade da fogueira. Portanto, estas chamas que vão para cima e rodam o tronco dele. Portanto, o tronco dele está rodeado de fogueira, do primeiro plano até lá abaixo. Portanto, vocês têm que fatiar as diversas camadas. Vocês olhando com o olho esquerdo e movimentando a cabeça de um lado para o outro, parece que conseguem ver por trás do primeiro plano o que está ao segundo, o que está ao terceiro. Existe aqui uma área, portanto, existe aqui um espaço que vai das primeiras chamas até ao tronco e depois o tronco a ser envolvido.
Portanto, isto também vai da direita para a esquerda. Temos aí as cinzas também no mesmo sentido. Portanto, há aqui uma parte ao meio que vai a subir. E temos aqui do lado esquerdo umas chamas que saltam, que a gente vamos já analisar de seguida. Ora, temos aqui aumentada a tal zona onde as chamas saem da fogueira para o espaço. E, portanto, olhando com o olho esquerdo só, para que isso se avive, é sempre a mesma coisa. Estou sempre a dizer a mesma coisa. Portanto, só com o olho esquerdo essas coisas avivam. E, portanto, o que nós estamos a analisar agora é a parte da fogueira que envolve o tronco, mas do lado esquerdo. Portanto, e essa parte saltam essas chamas, essas chispas, eu não sei como é que lhe é de chamar, mas isso é fogo que aí está. E, portanto, também vai a saltar e a subir. Já vamos ver mais. Ora, na tentativa de fazer uma comparação, eu fui à net buscar essa imagem que está do lado direito, onde acontece também aquilo que eu julgo que está a acontecer aqui. Portanto, é a fogueira e depois há aquelas labaredas que saltam e é exatamente o que está ali do lado esquerdo. Portanto, existe aqui uma parte também de fumo e chamas que sobem. Existem estas chispas que são idênticas ao que está do lado direito. Temos aqui outra área da pintura, onde aparece um bocado do olho direito de São João Batista, e onde aparece um bocado do cabelo, da parte de baixo do cabelo. Portanto, toda esta área do lado esquerdo é fogo que está a subir, fogo, fumo, esses pontinhos todos são cinzas, esses risquinhos são flocos de cinza, que vai tudo da direita para a esquerda e a subir. E como o Leonardo da Vinci queria tudo muito realista, nós vemos na íris do olho todas aquelas, o reflexo das chamas que estão à frente dele. Portanto, na íris está o reflexo da fogueira, do fogo que está à frente dele. Portanto, isto tem a tal tridimensionalidade. Você já vos disse, tem com o esquerdo procurar dividir essas diversas camadas e ver que o que está aqui do lado esquerdo é realmente fogo. Portanto, o cabelo em baixo também está a pegar fogo e a íris dele reflete realmente a realidade do que se passa à frente do olho. Temos agora aqui a parte do desenho do cabelo, portanto, do princípio do cabelo do São João Batista, onde aparecem, portanto, está aumentada aquela parte do desenho, onde aparecem, portanto, estes desenhos, não é? Que para mim são labaredas é fogo, é labaredas do fogo. Com o olho esquerdo procuram que isso fique vivo, procurem a tridimensionalidade da coisa, e que vocês vão chegar a essa mesma conclusão. Na tentativa de vos mostrar o que eu penso que seja esta área da pintura, eu fui buscar esta imagem à net. Não é exatamente igual, porque aqui do lado direito nós temos o fogo todo conjunto. E ali não, é diferente, é aos espaços. Mas aquilo que eu vos quero mostrar é que realmente é fogo que está aqui no lado esquerdo. Vamos agora analisar a parte superior do quadro onde se encontra a cruz. Portanto, o que nós temos aqui são milhares e milhares e milhares de pontinhos mais pequeninos à roda da cruz e da direita para a esquerda e ocupa todo esse espaço. E temos aí os tais flocos de cinza a voar e aqui temos faíscas. Né? Vocês já viram nos incêndios, portanto, à volta das árvores, não é?
quando deixa de ter fogo, e fica aquilo em brasa, se vier um vento, aquilo deita aquelas faíscas todas para trás, não é? Portanto, são essas faíscas que estão aí à volta da cruz, e isso já não é chama, portanto, isso aí é uma área queimada, e agora o vento bate aí e atira aquelas faíscas todas para trás, que já vamos fazer aqui uma comparação dessa situação. Ora bem, cá temos a cruz, e portanto, vemos aí os milhares e milhares de pontinhos, portanto, isto é uma tridimensionalidade. Vocês, com o olho esquerdo, com paciência, esperam que isso se avive, eh, e vejam a tridimensionalidade. Portanto, olhem de cima para baixo, por exemplo, como se fossem de avião, e vejam que isso ocupa um espaço. Eh, Essas faíscas, elas fazem um remoinho aqui na cruz. Portanto, onde eu tenho remoinho de faíscas é onde ela anda à roda do tronco, digamos, da madeira, e vai tudo para trás. Tudo para trás, num plano que é o pó da cruz. Portanto, esta parte que está na horizontal, portanto, toda ela vai a essas faíscas todas para trás e depois na vertical também. Portanto, há aqui um espaço tridimensional onde todos estes pontinhos funcionam. Portanto, tem que olhar as diversas camadas, com o olho esquerdo e ver que isso está tudo aéreamente pintado, portanto, numa tridimensionalidade. Mas o que está aí são as faíscas que vão da direita para a esquerda, passam pela cruz, fazem remoinho na cruz e seguem o caminho para trás. Portanto, temos os flocos a voar, os flocos de cinza a voar, pronto, e é o que eu julgo que é isto, está bom? Na tentativa de vos dar uma ideia do que eu penso, fui à internet buscar esta imagem de faíscas. E, portanto, é agarrar nesta imagem da direita e transportá-la para ali para o lado da cruz, e é isto que eu julgo que se passa aqui do lado esquerdo, onde eu tenho a cruz. Portanto, é mais ou menos a imagem do lado direito que tem que se transportar aqui para o lado esquerdo. Esta é outra imagem que eu fui buscar à internet, também na tentativa de vos transmitir o que se passa aqui do lado esquerdo na pintura São João Batista. Portanto, escolham uma ou escolham outra, mas o que se passa realmente é estas faíscas todas que atravessam a cruz. Ora, temos aqui a parte superior do quadro. Vocês devem ver com o olho esquerdo. Tem que demorar um certo tempo para que isso tudo se avive um bocado. Tentar separar as diversas camadas, porque isto está tudo pintado no ar. Portanto, o primeiro plano, depois já todo um espaço que vai até o último plano. Olham de cima para baixo, para o fundo, com calma. E o que nós vemos aí realmente é o cabelo, está todo chamuscado e toda uma parte queimada. Está ali a cruz cheia de chispas. Temos aí os flocos de cinza, temos as cinzas, temos o fumo que também está aí todo a ir tudo para o lado esquerdo. Pronto, é o que se passa aqui. Mas para vocês verem, tem que ser com tempo, tem que ter o olho esquerdo, ver isso com calma. Parece que nós, portanto, estamos a olhar e depois, se movermos a cabeça, parece que estamos a ver a parte de trás da primeira camada, e depois vem outra camada. Portanto, isto está tudo no ar. Está pintado do primeiro plano até o último, mas está tudo numa tridimensionalidade. Tudo pintado no ar, no espaço aéreo. Eles chamavam isto a perspectiva aérea. Nós hoje chamamos a isto a tridimensionalidade. Portanto, com calma, com tempo, prolongadamente, persistentemente, vocês vão ter uma alegria se conseguirem depois ver isto, porque isto
para além de estar em tridimensionalidade, tem movimento. Mas é preciso depois com calma, porque isso tem que mexer o olho para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, com tempo, com tempo, que isso depois de ganhar vivacidade, ganha também movimento. Temos aqui uma pintura de São João Batista, que foi feita por Rafael, em que ele tem o São João Batista a apontar para uma cruz que está a arder. Sabemos que Rafael era amigo de Leonardo da Vinci e copiou algumas das suas obras. Será que ele quis validar a mensagem do quadro de São João Batista de Leonardo da Vinci, em que a cruz também está a arder? É uma questão. Temos aqui duas imagens que servem de exemplo do princípio do movimento nas pinturas de Leonardo da Vinci. Já aqui falámos em que as pinturas adquirem movimento. Mas como é que isso acontece? A razão pela qual a imagem da esquerda adquire movimento quando o brilho aparece por efeito da mente, o poder visual das imagens pintadas pode ser expresso em termos de luz física e luz metafórica. À medida que o brilho intenso move a pupila do observador, a sua mente é movida, inflamada, excitada ou assustada pela energia da pintura, pelo seu brilho de estilo e invenção. Ora, aqui está uma razão demonstrativa de como as pinturas de Leonardo podem adquirir movimento. Porque o poder visual da imagem, quando adquire aquela força, pode ser expressa em termos de luz física ou metafórica. E o septo é excitado por esse brilho e então pode criar um movimento. Pelo conhecimento obtido na análise da pintura, que demorou mais de 20 anos, posso afirmar inequivocamente que trata-se de um ser andrógeno, pode ser homem ou mulher, a ser queimado numa fogueira e a lançar fagulhas ou faíscas e cinza branca e pedaços de madeira a arder pelo ar, com fumo branco e preto, com a cruz a arder e com a mão esquerda sobre o peito. E atrevo-me a dizer que deve estar a pedir perdão à humanidade, em nome da Igreja, pela vida das pessoas mortas na fogueira, e afirmando, por minha culpa, minha tão grande culpa. A mão aponta para o alto, para os valores superiores da humanidade, para o bem, o belo, o justo, a ética, a estética, ou seja, todos os valores supremos que retiram a animalidade e levam o homem à sua condição humana. A pintura tem o movimento de todos estes elementos pictóricos, como se fosse natural, e posso afirmá-lo, que ganha vida através desse movimento que é provocado na mente, porque o movimento é o princípio da vida. O sarcasmo deste sorriso quer dizer que julgas que sabes tudo e não sabes nada. Para quem procura o conhecimento, a dialética é o meio, através do diálogo, de conhecer o que é, enquanto conhecimento verdadeiro, que se distingue da ignorância e também da opinião. Ela é sinónimo da filosofia. O filósofo é um dialético. A dialética pode, pois, ser considerada a única ciência verdadeira. Ela é o conhecimento da verdade. Quem discute, alegando autoridade, não usa a inteligência, mas a memória. A verdade é a única filha do tempo.